Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3. Esses últimos meses nós estamos maratonando Colossenses. Aleluia! Muito melhor do que você maratonar qualquer série da Netflix. Colossenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso de número 9. 3, 9, o pastor Ricardo, semana passada, ministrou. Até o verso de número 9, nós vamos a partir daí até o verso de número 11. Somente 2 versículos hoje, mas vamos nos aprofundar neles, amém? Continuar expondo a palavra, mas hoje eu vou usar um método de tópicos para expor a palavra. Colossenses 3, 9. Por que você vai ler do 9, pastor, e não vai ler do 10? Que a gramática portuguesa me ensina, né, a ler de onde começa o texto. E não quando acaba a vírgula e ponto e etc. e tal. Então 9 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, incircuncisão nem incircuncisão, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Semana passada o pastor Ricardo ministrou e falou a respeito de como nos despimos, né? De como nos despojamos do velho homem, esse homem que morreu em Cristo, quando você aceitou a Cristo pela fé em seu coração. Então, para exemplificar, imagine que você chega, né, do trabalho durante a semana, cansado, você teve um dia extenuante, cansativo, trabalhoso, você está suado, sua roupa está suja, e aí você precisa então, como você faz normalmente todos os dias, eu acredito, menos os adolescentes, você troca de roupa e toma banho, amém? Amém, irmãos? Então você vai trocar aquela roupa, você vai se despir e vai colocar uma nova roupa, né? E Paulo usa essa ilustração, essa figura de linguagem, para falar a respeito da morte que vivemos em Cristo e da ressurreição em Cristo, do nosso novo nascimento, da nossa nova natureza, né? Então você vai tirar a roupa e colocar uma nova veste. Você vai tirar a roupa do homem que morreu, do morto, né, do defunto, e vai colocar agora porque você ressuscitou. Eu me lembro que logo quando eu me converti e comecei a pregar, pregava assim num ciclo mais tradicional, e eu não tinha dinheiro para comprar um terno bom. E eu tinha uma prima que o marido dela tinha falecido. E aí ela me deu o terno de presente, um número maior. E o terno era assim uma cor meio estranha, um marrom meio claro assim, um negócio esquisito. Toda vez que eu colocava a roupa, minha esposa me criticava que eu estava colocando a roupa do morto, a roupa do defunto. E é mais ou menos essa linguagem. A minha esposa quase fez uma festa no dia que eu entreguei aquele negócio para dar embora. Mas é isso que nós devemos fazer todos os dias, constantemente. Entregar e dar de volta, né, a roupa do morto e se revestir agora de Cristo Jesus, amém? E eu não sei se você já percebeu, mas a nossa vestimenta, a nossa roupa, ela evidencia quem somos. Então, às vezes você olha para uma pessoa e parece que ela está vestida inadequada, né, de forma que não combina com a sua nova natureza, que não combina com quem você é agora, é filho de Deus, discípulo de Jesus. Por quê? Porque a nossa roupa, ela evidencia quem somos. Assim como você troca de roupa e fica evidente aparentemente que você mudou de roupa. Assim também,
nos revestirmos de Cristo, de novas atitudes, de novas ações e reações, evidenciam a nossa verdadeira conversão. Porque de fato, irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que elas evidenciam Cristo. A sua forma simples, a sua santidade, as suas ações e as suas reações, elas deixam evidente que Cristo habita ali. E não precisa de muita coisa, você olha para ela, você olha para a vida dela, né? Ela evidencia Cristo. A presença de Cristo se revela, o doce perfume da sua presença se manifesta, né? Enquanto a pastora adorava aqui, para mim ficou muito evidente. Eu vi claramente Cristo na sua vida, pastora. Claramente Cristo na sua vida, como nunca tinha percebido antes. Pelo estilo de vida, pela intensidade, pela consagração, pelo nível de entrega. Assim como eu vejo irmãos na célula, simples. Fica evidente a pessoa de Cristo na vida desses irmãos. Então, quando nós nos revestimos dessa nova atitude, aí, porque somos, aí nós então podemos cantar, seja visto em mim, Jesus, seja visto em mim, porque evidencia. E aí Paulo, ele vai nos ensinar aqui no capítulo 3, o apóstolo menciona 4 verdades benditas aqui, que evidenciam esse revestimento de Cristo na nossa vida. Agora eu me despido do velho homem, e agora eu vou me revestir de uma nova roupa espiritual interior, que é Cristo, e essa roupa interior vai se externalizar na minha vida diária, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é, porque o velho homem morreu, e o novo homem deve estar agora no controle. O novo homem agora deve estar em evidência. Porque morremos com Cristo e devemos nos despojarmos das coisas que pertencem à velha vida, a vida de pecado, a vida da carne. Quando cremos em Cristo de todo o coração, removemos a velha vida, a velha natureza e colocamos a nova natureza no lugar. Nós chamamos isso de regeneração, que é o que Cristo ensinou para Nicodemos no capítulo 3 de João. Necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário obter essa nova natureza, sem a qual ninguém pode ver o reino de Deus. Então o velho homem ele é sepultado, para que agora o novo homem, a nova natureza esteja no controle, esteja no domínio. Porque embora ele esteja sepultado, ele ainda não morreu completamente. É necessário então que essa nova natureza, à medida que nós nos revestimos de Cristo diariamente, porque essa é uma troca que nós fazemos cotidianamente, assim como você troca de roupa, constantemente nós estamos nos revestindo de Cristo, através da sua palavra e através do seu Espírito. Agora, este novo homem precisa estar no controle, essa nova natureza precisa dominar sobre a antiga natureza. Jeremias 31, se puder projetar, Jeremias 31, vai falar um pouco sobre isso, desse novo coração, dessa nova natureza que nós recebemos de Cristo Jesus, que é um coração que está sensível. Naqueles dias não se dirá mais, 31, então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, que agora somos nós, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Próximo. Assim diz o Senhor. Então essa aliança, ela vai agora ser escrita em nosso coração, e nem tábuas de pedra, mas vai ser escrita em nosso coração. Uma vez escrita dentro de nós a palavra, ela se revela e ela se manifesta exteriormente. Aquilo que é colocado para dentro, será colocado para fora e será manifesto. Por isso é tão importante nós constantemente estarmos buscando ser cheios do Espírito Santo. Porque eu não sei se você se lembra, Gálatas vai falar a respeito disso. O último fruto do Espírito chama-se domínio próprio.
característico daquele que nasceu de novo, daquele que teve um verdadeiro encontro com Cristo. Então a velha natureza, ainda que habite em nós, mas esteja sepultada, ela deve estar debaixo do controle e do domínio da nossa nova natureza, do nosso novo homem. Quem está me entendendo, diga amém. Por que eu estou falando isso? Martinho Lutero certa vez diz: eu me batizei na esperança de afogar o velho homem, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Então é essa luta constante que diz Paulo em Gálatas, da carne contra o espírito, e que vai vencer aquele que você alimentar mais. Então quanto mais você alimenta o homem interior, mais você mata o homem exterior, o homem carnal. Esse é o nosso grande desafio, para que esse homem agora nascido de novo esteja no controle, esteja dominando. Nós devemos manifestar a natureza de quem somos. E assim, não é algo que nós vamos forçar, porque se tem que forçar não é real. Imagina eu toda hora ter que ficar afirmando para os irmãos, dizendo toda hora, em todo lugar, que eu sou homem, que eu sou macho. Se eu tenho que fazer isso, então, não está claro. Porque se eu sou, fica claro, fica evidente, fica patente. Amém, irmãos? Então, nós apenas devemos, pela graça de Deus, manifestar a nossa verdadeira natureza, a natureza de quem somos. Certo homem, né? Certa vez, viu um escorpião se afogando numa pequena poça de água, e ele foi tentar pegar aquele escorpião. E à medida que ele tentou pegar o escorpião tentou picar ele, ferroar ele. O outro homem estava olhando, aí ele pegou agora um graveto, colocou aquele escorpião, fez subir no graveto e tirou o escorpião. E o escorpião subindo rapidamente, tentando picar aquele homem. E o outro olhando, disse para ele: mas eu não entendi. Você está tentando ajudar esse escorpião, mas ele está tentando picar você a todo momento, e mesmo assim você insiste, por que você não deixa ele se afogar? E o homem disse para ele: ele está apenas manifestando a natureza dele. A natureza dele é ferroar. E eu estou apenas manifestando a minha natureza. A minha natureza é ajudar. A minha natureza é socorrer. A minha natureza é estender a mão. Então nós devemos apenas manifestar a natureza de quem somos. O problema é que muitas vezes nós ficamos tentando lutar contra a nossa própria natureza. Essa luta da carne contra o espírito. A carne não quer que a sua natureza celestial se manifeste, que a sua natureza divina se manifeste. E aí nós ficamos lutando contra isso. E quanto mais lutamos, quanto mais impedimos, quanto mais resistimos da natureza divina se manifestar na sua vida, mais dores, mais sofrimento, mais frustração, mais crises nós trazemos sobre a nossa própria alma. Por que sofremos tanto na nossa alma? É porque muitas vezes estamos apenas resistindo que a natureza divina se manifeste. Então esse é o nosso grande desafio. Eu sei que há uma teologia que diz aí: não, você deve tomar posse da sua bênção, toma posse do seu cônjuge, toma posse das promessas. Não, eu estou aqui para dizer para você: tome posse da sua natureza divina. E que ela governe sobre a antiga natureza, sobre o velho homem. É isso que Paulo está nos ensinando, amém, irmãos? Em segundo lugar, Paulo vai dizer que o velho homem morreu, e esse novo homem agora, ele é transformado constantemente, diariamente. Por que ele fala isso? O novo nascimento, a experiência de novo nascimento, ela é única, ela é instantânea. No momento em que você recebe a Cristo na sua vida, você crê de todo o coração, você nasceu de novo, você é nova criatura. Então esse é o nascimento no Espírito. Porém a nossa alma, ela precisa ser transformada. E quando Paulo fala desse revestimento, ele está falando desse processo de transformação da alma, que agora não é apenas uma experiência única, mas é um processo que demanda tempo, que demanda experiências de renovação da mente, experiências de mudança de hábito, de mudança de atitudes, que somente pelo Espírito nós conseguimos realizar na nossa vida. Então, quando Paulo fala do verbo revestir, e ele fala revestistes, esse verbo está no particípio, significando que nós somos constantemente renovados. É um ato contínuo. Por quê, irmãos? Porque o objetivo
O objetivo de Deus agora na nossa vida, a vontade de Deus, o propósito de Deus, é que nós nos tornemos semelhante a Cristo. Aliás, essa é a maior vontade, o maior propósito de Deus, que nos tornemos semelhantes a Cristo. Por isso que a palavra vai dizer, aquele que começou, pois, a boa obra, ele é fiel para terminar. E ainda que você muitas vezes resista, porque às vezes você dá lugar à carne, porque às vezes você cede à tentação, e ainda que você resista, deixa eu falar para você, ele não vai desistir. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele não vai resistir. Então não adianta nós queremos ficar medindo força com Deus, medindo força com o Espírito. Quanto mais força você mede, mais doloroso vai ser o processo. Quanto mais você se submete e obedece e se quebranta, mais fácil será esse processo, mais natural será esse processo da sua vida. Porém, quanto mais resistimos, mais dolorosa será essa transformação. Sim ou não? Quantos percebem isso na sua vida? Tem coisas que parece que você não consegue mudar na sua vida. Porque muitas vezes você dá brecha ao inimigo, você dá brecha à carne, e você não se submete à palavra, e você não se submete ao Espírito, e esse trabalho fica mais doloroso. E quanto mais duro o barro é, mais o oleiro vai ter que bater naquele barro, para poder moldá-lo, para poder transformá-lo. Quem está me entendendo, diga amém. Então esse processo de transformação na nossa vida é muitas vezes doloroso e trabalhoso. E glória a Deus que Ele não desiste. Glória a Deus que Ele não desiste. O objetivo final é que você se torne semelhante a Cristo Jesus. Aleluia. Não existe glória maior do que essa. Não existe glória maior do que essa. Eu sei que às vezes você olha com a mente carnal e próprio Paulo diz aqui no texto que nós devemos buscar as coisas que são de cima. E uma das coisas que são de cima é ser semelhante a Cristo, é manifestar a atitude de Cristo, a natureza de Cristo. E às vezes nós ficamos nos apegados com coisas deste mundo, mas a grande realidade da nossa vida, e você deve abrir o seu coração para isso, irmãos, abra o seu coração para isso. O sonho da sua vida deveria ser semelhante a Cristo. Esse deveria ser o maior sonho da nossa vida. O objetivo da nossa vida, ser semelhante a Cristo Jesus. Agora, essa renovação, ela acontece de duas maneiras. Paulo vai mencionar aqui. Primeira maneira, pelo conhecimento de Cristo, ou seja, pela revelação de quem Cristo é, pela renovação da mente. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Eu não sei se você tem percebido, mas tem sido assim no meu coração. À medida que esse livro tem sido desvendado diante de nós e que Cristo tem sido revelado através dessas palavras, irmãos, eu me sinto constrangido, desejoso, a me parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Porque o que estamos fazendo aqui nesses dias nada mais é do que revelar a Cristo, mostrar a Cristo, falar da sua pessoa, da sua santidade, da sua graça, de quem Ele é. E à medida que conhecemos a respeito dele, é para que sejamos mais parecidos com ele. Então esse conhecimento não é um conhecimento místico, não é um conhecimento intelectual, esotérico, como falavam os gnósticos. Não se trata apenas de um conhecimento teórico, é uma revelação pelo Espírito, no nosso coração, no nosso espírito, para nos tornarmos a cada dia mais próximos do Senhor. Mais parecidos com o Senhor. Eu sei que às vezes nós falamos que conhecemos a Cristo. E nós pregamos para que cada vez conheçamos a Cristo. Mas não é um conhecimento apenas teórico. Então se eu perguntar para você aqui, quem conhece o Neymar? Quem conhece o Neymar aí? Já conhece, já ouviu falar? Levanta a mão. Muita gente. Mas se eu perguntar para você, quem conhece o Neymar na sua vida diária, na sua vida cotidiana, na sua intimidade? É um outro tipo de conhecimento. Então, o conhecimento ao qual nós estamos sendo expostos nesses dias é para a intimidade, para o relacionamento com Cristo, para a renovação da nossa mente, de quem Ele é. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira maneira que Paulo nos ensina. A segunda maneira, Paulo vai dizer que é pela transformação da imagem de Cristo em nós.
Então, quanto mais contemplamos a Cristo, quanto mais conhecemos, o contemplamos. Quanto mais o contemplamos, mais parecido com Ele nos tornamos. Quanto mais diante deles estamos, mais com Ele nos parecemos. É o exemplo, é a experiência de Moisés no Monte Sinai. De ficar 40 dias em consagração, buscando ao Senhor, e descer de lá com o rosto glorificado, iluminado, refletindo a luz daquele o qual ele estava diante. Então, por que contemplou? Porque esteve diante, porque tinha relacionamento, a imagem daquele que ele contemplava passou para ele. Por isso que você lê Salmo 115, o salmista vai dizer que nós nos tornamos parecidos com aqueles a quem nós contemplamos. Lá ele se refere à imagem de escultura, que Paulo está se referindo a Cristo Jesus. Quanto mais diante dele estamos, mais parecido com ele nos tornamos. Aleluia. Amém? E essa imagem do pecado, e essa imagem de Deus que por causa do pecado foi deformada, foi danificada, agora ela é restaurada em nós. Isso chama-se redenção completa. Essa imagem de Deus que por causa do pecado agora foi danificada, ela será, à medida que caminhamos com Cristo, à medida que somos transformados diariamente com Cristo, pela renovação da mente, pela contemplação de quem Ele é, a nossa imagem será totalmente restaurada. Por isso que é uma promessa, que quando Jesus Cristo voltar, o nosso corpo será totalmente glorificado. Essa imagem, ela estará na sua plenitude de Deus em nós. Por isso, irmãos, é tão importante. Por isso é tão importante nós estarmos aqui, num domingo como esse, cultuando ao Senhor, estarmos nas células, estarmos diante da palavra, lendo e meditando, porque à medida que estamos diante dessas coisas, nesses momentos, é que somos transformados à imagem de Deus. Quem crê, diga amém. Essa é a segunda maneira pela qual Paulo vai dizer que nós somos transformados. Estamos expostos à palavra. Cada vez que você está exposto à palavra, cada vez que você está exposto ao Espírito, você vai sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, Paulo diz que o velho homem morreu, o novo homem em Cristo desconhece muros de separação. Desconhece barreiras. Isso é interessante. O cristianismo, o evangelho, ele derruba os muros de separação. Quando lemos Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Um teólogo, ele diz que qualquer tipo de condenação ou tipo de discriminação de nós cristãos não parece com Cristo e não tem nada a ver com Cristo. Então, todas as vezes que nós discriminamos, que condenamos, ou talvez que julgamos as pessoas em si, isso não pertence, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Paulo diz aqui no verso de número 11, que não deve haver mais grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Ele está falando da queda e da quebra dessas barreiras. Então, muitas barreiras, às vezes, trazem divisão no meio do corpo de Cristo, separação entre os irmãos, barreiras essas que não deveriam existir entre nós. Por exemplo, Paulo fala das barreiras culturais. Então, Paulo fala que em Cristo não há bárbaro e nem cita. A palavra cita aqui é como se fosse o bárbaro mais ralé que existia naquele momento do Império Romano. É o mais discriminado, menos considerado. Os gregos consideravam todas as pessoas não gregas como bárbaros. E os cítaros, esses eram os mais atrasados, podemos citar assim. Então não deve haver barreiras culturais no meio do povo de Deus, no Evangelho, na igreja do Senhor. Por exemplo, em nosso meio, não deveria nunca haver, e é o que eu falo em nome do pastor Ricardo, não deveria nunca haver barreiras, por exemplo, entre esquerda e direita. Porque essas barreiras são criações ideológicas de homens que tendem ao fracasso.
Não deveria haver entre nós essa discriminação de quem é progressista e quem é conservador. Porque nós somos cristãos, nós somos do centro, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Não é do centrão, tá? É do centro que é Cristo Jesus. Ele é tudo em todos. Então essas ideologias são muito inferiores, são reducionistas, elas reduzem a grandeza, a superioridade do Evangelho de Cristo, que é muito maior do que tudo isso. Então não deveria haver isso, qualquer diferença cultural entre nós. Paulo vai falar também a respeito de barreiras raciais. Em Cristo não há grego nem judeu. Isso quer dizer que o Evangelho destruiu as barreiras que provêm e que diferenciam nascimentos e nacionalidades. Cristo morreu por todos, amém, irmãos? Ele morreu por todos, o sangue dele é para salvar toda a tribo, de toda a nação, diz Apocalipse capítulo 5. Nações que antes eram inimigas, mortais, se degladiavam, se matavam, hoje podem viver no corpo de Cristo e chamar o outro de irmão. Na mesma igreja pode haver alemão e judeu e eles dizerem, não, o centro da nossa vida é Cristo e por isso nós podemos chamar um ao outro de irmão e viver em paz. Ou seja, barreiras raciais que devem ser destruídas entre nós. Para Deus só existe duas raças, irmãos. A raça do primeiro Adão e a do segundo Adão. Alma que é mortal e espírito vivificante. Para Deus só existe isso. Aquele que está morto debaixo da ira de Deus e aquele que está vivo se revestiu de Cristo Jesus. Outra barreira que Paulo tenta nos ensinar aqui para que não haja entre nós é barreiras religiosas, fruto de tradições humanas. Não importa de que religião você é, de que seita você segue, quais as suas práticas e as suas tradições, o que nós queremos é que você entenda que Cristo é o caminho, que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, que Ele é o centro das nossas vidas. Então cerimônias e ritos não fazem sentido se não houver vida de Deus. Porque que para nós a Santa Ceia é um momento tão especial. E eu sei que os irmãos entendem isso, porque a igreja está lotada. Por que você considera isso tão precioso? Porque é fruto de algo que é interior. E que se remonta e se revela naquilo que é exterior. A vida de Deus quando nos reunimos para sentarmos à mesa do Senhor. E porque a vida fluir do Espírito de Deus, esse momento é tão maravilhoso, tão agradável. Porque a presença de Deus se faz presente entre nós, amém, irmãos? Então não é cerimônias e ritos, não, é antes a presença de Cristo no nosso meio. É a fé, diante de todas essas coisas, é a fé que opera pelo amor. Isso é o mais importante. Paulo fala também a respeito de barreiras sociais, né? O Evangelho é algo tão poderoso e tão maravilhoso, irmãos, que não há barreiras sociais entre nós. Ele fala em Cristo não há escravos nem livres. O escravo e o livre participam da mesma ceia, juntos se chamam irmãos. Aqui, a igreja, a comunidade do Senhor, é o único lugar onde o seu patrão que manda em você lá durante a semana, ele vem, senta-se com você, te chama de irmão, e se você pede algo para ele, se ele é nascido de novo, está revestido de Cristo, ele serve você. É o único lugar onde o patrão serve o empregado. Porque não há essa diferença. Porque Cristo é o centro. O rico e o pobre estão juntos, servindo ao Senhor, o judeu e o grego. Aqui não existe capitalismo e nem socialismo, amém, irmãos? Aqui o que existe são pessoas cheias do amor de Deus, que quem tem muito compartilha com quem tem pouco. Quem tem pouco não fica tentando explorar quem tem muito. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há essas diferenças, né, entre nós. Por isso que existe paz. O que existe entre nós e o que deve haver entre nós é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Em quarto lugar, Paulo diz que o velho homem morreu. Cristo agora é tudo para nós. Cristo é tudo em todos. Nessa epístola aos Colossenses,
Nós já deixamos claro, e você tem que sair, nunca se esquecer. Por isso que é tão bom repetir para você, porque isso é didático, para que você não esqueça. Ele é tudo em todos. Vamos repetir na sua voz? No 3, todos vão dizer, Ele é tudo em todos. Amém? Vamos fazer um coral aqui no 3, tá? Todos vão repetir numa uníssona voz. Ele é tudo em todos. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Estamos reafirmando isso diante do mundo espiritual, para que não haja dúvida. Ele é tudo em todos. Cristo é o centro da história, Ele é o centro da criação. Cristo é a nossa salvação. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na Bíblia, irmãos. Cristo é tudo no plano redentor de Deus. Cristo é tudo para a nossa alma redimida. Cristo é tudo na igreja. Cristo é tudo no porvir. Cristo é tudo na eternidade. Nele, somente nele, deve estar todo o nosso contentamento e satisfação. Não precisamos de mais nada. Ele é a minha alegria. Ele é a minha salvação. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Aleluia! Esse deve ser o nosso sentimento. Esse deve ser o nosso coração. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, irmãos, não importa. Ele é o meu contentamento. Ainda que eu tenha que passar pelo fogo, eu estou contente, estou firme nele. Ainda que eu tenha que passar pelas águas, eu estou contente nele. Ele é a minha satisfação. Ele é a nossa alegria. Ainda que eu seja rico, seja próspero, eu olho para minhas riquezas, eu olho para os meus bens e falo, isso não é nada perto de Cristo Jesus. Ainda que eu seja pobre, tenha passado necessidade, eu estou olhando para aquilo e falo assim, isso não é nada perto de Jesus, o Filho de Deus. Essa é a nossa satisfação, essa deve ser a nossa alegria. Amém, irmãos? Para encerrar, diante disso, o nosso coração deve estar com um sentimento de arrependimento. Não é arrependimento por remorso, não, é metanoia. Que nesses dias a nossa mente esteja sendo constantemente renovada e os nossos olhos abertos para a centralidade de Cristo Jesus, amém? E que nós possamos constantemente, dia a dia, ter em mente sim essa necessidade, eu preciso me revestir de Cristo. Eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar as minhas ações e as minhas reações, mas confiando nele, na graça dele que é transformadora. A graça que te é salvadora é a mesma graça que nos é transformadora, amém, irmãos? Então que nós possamos cooperar, essa é a parte que cabe a nós, que nós venhamos cooperar com o Espírito Santo, nos quebrantando diante do Senhor, falando, Senhor, realmente eu preciso me revestir de Cristo a cada dia. Me revestir de Cristo a cada dia. Eu preciso, Senhor, obedecer mais a Tua palavra. Mas não por medo, por obrigação. Não porque eu tenho prazer na Sua lei. Se você pudesse, coloque de pé onde você estiver. Quero que você saia daqui hoje, consciente disso. Que o velho homem já morreu. Que você está constantemente revestido de Cristo dia a dia. Pela palavra e pelo Espírito. Enquanto os irmãos se preparam para adorarmos, deixa eu compartilhar algo aqui sobre Agostinho de Hipona. Quem já ouviu falar de Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos, né, do início da igreja. E Agostinho de Hipona, ele se converteu tarde, por volta dos 35, 40 anos. Até então ele viveu uma vida muito devassa, uma vida longe da palavra, longe de Deus, longe do Senhor, uma vida debaixo de muito pecado, uma vida complicada, mas ele se converteu, ele entregou sua vida a Cristo, ele nasceu de novo, ele teve essa experiência de regeneração, e aí um certo dia ele estava caminhando na rua, e ao caminhar na rua, ele se deparou com uma prostituta com a qual ele tinha tido um caso, uma noitada lá. E ele tentou se desvencilhar para cá, fugir, correr, para não se encontrar com a mulher, mas a mulher seguiu ele, gritando para ele, falou assim, Agostinho, Agostinho, sou eu.
E ele virou para ela e falou assim: mas não sou mais eu. Mas não sou mais eu. O que ele estava querendo dizer? Eu não sou aquele cara que você conheceu. Eu não sou aquela pessoa com quem você viveu. Eu sou outra pessoa. Uma pessoa que nasceu de novo. E que agora está se revestindo de Cristo dia a dia. Enquanto nós adoramos, ore ao Senhor. E fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso. Pede ajuda do Espírito. Ele está aqui para nos assistir nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. E fala: Senhor, eu quero verdadeiramente ser revestido de Cristo.